recebemos agora o presidente da GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira. Obrigada, viu, João? Muito obrigada. Que veio até o nosso estúdio para a gente falar, né, Cristiano? Cristiano Eloy, nosso editor, vai falar sobre o código de barras. Meu Deus, os números são astronômicos, João. Está presente em 140 países, só para vocês se situarem. E é lido mais de 6 bilhões de vezes ao dia. São números que ninguém imaginava isso numa rapidez impressionante, né? Na verdade, quando surgiu a GS1 Global, há 43 anos atrás, e o primeiro padrão foi o código de barras, que hoje é o padrão dentre os vários padrões que nós utilizamos na GS1, inquestionavelmente o mais conhecido, que chega, como tu colocasses, Cláudia, a utilização de 6 bilhões de registros por dia. No Brasil, 10 anos depois de surgir a GS1, em termos de código de barras, surgiu aqui no Brasil, isto, portanto, há 33 anos atrás. Nós fomos a 24ª GS1 criada no mundo. Só para continuar na questão do código de barra, ele tem 33 anos de atuação no Brasil, né? E ele mudou, alterou a forma como os produtos trafegam na cadeia de abastecimento. E o consumidor, recentemente vocês fizeram uma pesquisa, que o consumidor coloca o código de barras como o 6º item mais indispensável na sua vida, né? Só perde para internet, celular, computador, lápis, papel e caneta e TV. O que esses dados significam para a GS1 e para o mercado de consumo? Isso demonstra a praticidade do código de barras junto ao consumidor final. A partir do código propriamente dito, o consumidor ganhou agilidade no checkout ao pagar o produto. Simplesmente um simples registro agiliza aquela operação, não precisa mais ser registrado como era antes. Além disto, isto facilita a própria informação junto ao varejista, e como esta facilidade traz ganhos de produtividade, também reduzindo toda a cadeia produtiva, diminuindo processos, baixando custos, então na ponta este consumidor tem um preço mais baixo, porque a tecnologia bem empregada sempre traz preço mais baixo, inclusive lá na ponta para o consumidor final. Então o consumidor, cada vez, esse nosso consumidor do século XXI, cada vez mais ligado em tecnologia, cada vez mais ligado em inovações, é claro que ele é favorável ao código de barras, bem como a outras tecnologias que nós também utilizamos na GS1. E a educação para o uso tecnológico se faz necessária dentro da cadeia de abastecimento? De que maneira que a GS1 atua nesse sentido? Olha, a educação sempre é importante, e principalmente quando se fala de inovação de tecnologia, porque eu diria que, afora o aspecto da educação, nós temos que também participar da demonstração, da conscientização daquelas vantagens. Falando em outras tecnologias, e nós estamos inclusive aqui na feira demonstrando o nosso stand, que é no referente ao recebimento nos atacados, que é a etiqueta de RFD. Através dela, nós temos não só a segurança que efetivamente aquela quantidade de produto que está constando na nota fiscal efetivamente está dentro daquela unidade fechada, na respectiva caixa que acondiciona os produtos, como também a rapidez que esta informação será processada online junto ao computador. Ou seja, sem ser necessário tu abrires da caixa para conferir unidade por unidade. Então, isto vai trazendo cada vez mais, através da segurança do processo, uma credibilidade, uma conscientização junto ao atacadista, junto ao supermercado e, obviamente, também junto ao consumidor final, que é favorecido por todo esse ganho na cadeia produtiva. Ou seja, cada vez mais há uma maior sincronização de dados para melhoria da eficiência dentro da operação logística e dentro da operação da cadeia de abastecimento? Sim, e nós teremos cada vez mais a evolução da sincronização dos dados.
É claro que muitas tecnologias ainda estão começando aqui no Brasil. É claro que algumas tecnologias estão mais evoluídas em outros países, mas existe um outro padrão nosso que chama o SGBN, que é a sincronização de todos os dados da cadeia produtiva entre a indústria, entre o varejo, que estão interligados tecnologicamente, e o que está acontecendo numa unidade que está interligada com outra, acontece online, naquele momento. Isto, dentre outras vantagens, trará a redução das rupturas, trará a agilidade do abastecimento, trará uma diminuição do tempo que esse abastecimento chegará no ponto de venda, e tudo isso tendo como vantagem lá na ponta para o consumidor, através de encontrar o produto na hora certa, no momento certo. Você acha que o excesso de regulação no país atrapalha o desenvolvimento tecnológico? Inquestionavelmente. E nós aqui no Brasil já tivemos o período de reserva de mercado na informática, não muito distante, e aquilo levou nós, brasileiros, a perdermos muito tempo em relação a outros países, inclusive vizinhos nossos aqui na América do Sul, inclusive, e toda a regulamentação, salvo exceções, ela traz uma burocracia que prejudica a evolução, e principalmente quando se fala em tecnologia. E certamente em alguns aspectos aqui no Brasil nós não estamos mais evoluídos, porque existe ainda uma burocracia para nós termos equipamentos que possam disponibilizar esses padrões dessa maneira mais rápida, e burocracia essa decorrente de uma legislação muitas vezes retrógrada, muitas vezes completamente anacrônica, e quem paga isso, repito, sempre é o consumidor final, que fica à margem de poder já utilizar, através nas suas compras, aquela tecnologia que vai facilitar sobremaneira o seu consumo. João, a GS1, eu sei que ela atende toda a cadeia de abastecimento. Ela atende, como ela atende o pequeno varejista? Ela tem um programa para ele específico, sim, ajudá-lo nessa história, que muitas vezes ele não quer saber. Vocês trabalham esse pessoal? Olha, hoje, atualmente, nós temos mais de 58 mil empresas ativas associadas. Eu te diria que deste universo, em torno de 90% são empresas pequenas. Dentre as pequenas e as muito pequenas. Empresas que começam a operar no mercado, empresas que muitas vezes vão no Sebrae, que aqui expõe também no evento da BAD, porque a pessoa conseguiu, naquela história que a gente fala, no fundo da casa dela, uma fabriqueta que começou a produzir... familiar, começou a produzir detergente líquido, que é um produto de fácil produção. Ele vai no Sebrae, e o Sebrae orienta: olha, você tem que ir na GS1, porque se você for vender esse produto, vão lhe solicitar o código de barras. Ele vem na GS1, nós temos também uma situação de disponibilizar conhecimento, aprendizagem. Então, orientamos como ele pode controlar o seu estoque, como ele deve calcular o seu preço de venda, porque tem os impostos variáveis, os impostos fixos, etc, etc. E esse pequeno empresário, seja indústria, seja varejo, enfim, é o mais, entre aspas, dependente de nós e o que mais nos procura. E até para facilitar, porque nós atendemos o país como um todo, nós temos um produto que a gente chama GS1 Vai Até Você, que a gente vai nos estados, e sempre em parceria normalmente com as associações estaduais de atacados, inclusive, de outros setores, que eles, nas suas sedes locais, buscam divulgar que nós lá estaremos. Antes eles fazem o levantamento da demanda necessária, e nós vamos lá de uma maneira permanente, do sul ao norte, de oeste a leste, e lá estamos sempre orientando esse pequeno empresário. Muito bom. Cristiano, mais uma pergunta para o João. João, a gente falou do excesso de regulação, você falou que atrapalha a competitividade do país. Agora, recentemente, 7 associações de comércio e serviços se juntaram para fazer a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço, para ter melhores ganhos de eficiência, né,
desburocratizar algumas leis que atravancam o desenvolvimento do país. Baseado nisso, você acredita que é possível criar uma agenda de automação no país, uma agenda que vise o desenvolvimento tecnológico e contribua para a melhoria da competitividade das empresas que atuam no país? Veja bem, nós até participamos, porque eu, como ex-presidente da Abras e hoje no seu conselho, junto com o presidente Yamada, que através de um trabalho muito forte dele, conseguiu a adesão de outras 6 importantes entidades, inclusive a ABAD, através do presidente José do Egito. E eu te diria que, dentre os objetivos da UNEX, que muitos são voltados ao lado político, porque através do lado político nós conseguiremos, pelo menos, contemplar parte das nossas pretensões, que também são voltadas para uma melhor eficiência das empresas e lá na ponta diminuir o preço de venda, como baixar a carga tributária, ter uma legislação trabalhista mais moderna, não tão anacrônica, etc, etc. Mas, paralelamente a essa situação, e certamente ocorrerá tecnologia também como demandas da UNEX, porque através da tecnologia nós também conseguimos obter esses ganhos de produtividade e baixar custos e aumentar a eficiência. E é o que nós queremos, seja baixando impostos, seja tendo uma legislação trabalhista mais moderna, seja ter mais tecnologia para poder facilitar os nossos processos no nosso dia a dia, nas nossas empresas. Então eu te diria, Cristiano, que a tecnologia vai ser consequência também desse trabalho que está começando com essas 7 entidades importantes do comércio no nosso país. Que alguns deles estiveram aqui conosco ontem, né? O presidente José do Egito, Honório Pinheiro da CNDL, Fernando Yamada, Cláudio Cons também veio. Perfeito. da Anamaco. E a gente vai cobrir aí ao longo do ano sobre esse assunto, né, Muito que legal. é bastante importante para toda a cadeia de abastecimento, né, João? E é um trabalho que as 7 entidades estão muito conscientes, estão muito integradas, estão muito dedicadas até, e eu acho que, embora os frutos maiores começarão a aparecer mais a médio e longo prazo, mesmo num período pequeno da criação da UNEX, nós já estamos vendo que está indo muito bem e certamente os objetivos serão alcançados, o que será muito bom não só para os empresários do comércio, mas acho para o país como um todo, para os cidadãos principalmente inseridos nesse contexto. Com certeza. João, eu te agradeço muito a sua presença aqui no nosso stand. Muito obrigada. Acho que foi a primeira vez que você veio ao nosso stand. É verdade. Foi um prazer. E espero vir outras vezes. Volte sempre, viu? Para contar mais novidades aí que vem por aí, com certeza. Este ano a gente fica mais um pouco aqui, que a gente tem mais entrevistas aqui no portal New Trade, na New Trade TV. Você não saia daí, que a gente volta já já com mais entrevistas.